Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Famílias da praça, nesta noite, estamos aqui louvando a Deus. Queremos deixar uma palavra para compartilhar com as famílias. Aleluia! Jesus nos ensinou a partir o pão, e a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o maior alimento, o alimento verdadeiro para o homem, é a palavra de Deus. A palavra da fé, a palavra da verdade, a palavra da salvação, a palavra de vida. Aleluia! E Jesus nos deixou o maior exemplo. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Hoje, as pessoas, elas andam ansiosas, preocupadas com as coisas que estão acontecendo no mundo. E é evidente que isso é o cumprimento da palavra de Deus, porque Jesus profetizou que nos últimos dias, que antecedem a vida do Senhor Jesus em glória para arrebatar a igreja da terra, acontecerá sinais nos céus e na terra, terremotos, assolações, pestes, fomes, enfermidades, nação contra nação, reino contra reino. E ele falou dizendo que isso é só o princípio das dores. Imagina o que está por vir pela frente. Aleluia! Muitos conseguiram comemorar a entrada do ano novo, com a esperança de que as coisas se tornarão melhores, que portas serão abertas, que tudo será paz e alegria. Mas segundo a palavra de Deus, as coisas não se tornarão assim. Pelo cumprimento da palavra de Deus, as coisas vão ficar mais difíceis ainda. E é necessário que o homem deposite a fé e a confiança em Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé na palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, verso 17, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós começamos a nos inclinar a ouvir a palavra de Deus, é automático. Deus começa a gerar fé em nosso coração. A palavra do homem é vã, é vazia, cai por terra. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra e não tarda em cumpri-la. Nesses dias atuais nós estamos vivendo um momento que aqui nessa região do Rio Grande do Sul está uma estiagem tão grande, as temperaturas aumentaram de uma forma absurda. Mas tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus que está em Apocalipse, que no tempo do fim o sol abrasará os homens de uma tal forma que eles blasfemarão do Altíssimo, do Criador, e não vão dar glória a Deus. E não está sendo diferente. A cada ano que passa, a temperatura vai aumentar mais ainda. Cumprimento da palavra de Deus. Na Índia, o calor chegou a 50 graus, 49,3 graus. O calor na Índia. As pessoas estão morrendo de calor. E nós temos a oportunidade de nos refugiar em Cristo. A oportunidade de entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, o demais Ele fará. A Bíblia Sagrada diz que esta terra está reservada como tesouro
para juízo, porque ela vai ser destruída com fogo. Na antiguidade, no princípio, Deus trouxe juízo na terra porque o homem não quis se arrepender dos seus pecados, das suas injustiças, das suas maldades. E Deus, no seu trono, Ele olhou para a terra e viu que a terra estava corrompida. E a maldade do homem cresceu tamanha que Deus decidiu e se arrependeu de ter criado o homem, a sua imagem e semelhança, e decretou um juízo na terra, trazendo o dilúvio. Naquele tempo, Deus destruiu a terra com água, mas Ele mandou o aviso, dizendo: eu vou destruir a terra com o dilúvio. E levantou um homem justo, Noé, apregoeiro da justiça, para anunciar o juízo na terra e a destruição daqueles homens maus, que não queriam dar crédito à palavra que Noé pregava. Arrependei-vos, porque Deus vai trazer juízo na terra. E Deus ordenou a Noé construir a arca. E todos somos conhecedores que Deus levantou a Noé para construir uma arca. E os homens rejeitaram a salvação que Deus estava oferecendo ao homem. E eles se recusaram a entrar na arca, a arca da salvação. Quando o homem rejeitou o chamado de Deus, os animais entenderam que Deus ia destruir a terra com o dilúvio. E Deus começou a chamar os animais para dentro da arca. Quando o homem abriu a mão da salvação, o Todo-Poderoso começou a colocar na mente dos animais o chamado para a salvação, e eles todos entraram para dentro da arca. E Deus disse para Noé: entra tu e a tua família para dentro da arca. O convite de Deus para esta noite é para que você entre dentro da arca da salvação. O cumprimento da palavra de Deus está ao pé da letra. Se você olhar para a natureza, ela está chamando, ela está gemendo. Ela está ansiando ser recriada novamente, um novo céu, uma nova terra. E as coisas aqui estão ficando difíceis. Se nós temos Deus na nossa vida, já é difícil. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Imagina a pessoa que não tem Deus como o seu guia seguro, o seu refúgio, o seu esconderijo, o seu ajudador. É bem mais difícil ainda. Pessoas estão em depressão, não sabem que rumo tomar ou decisão a seguir, tomar, ou que rumo seguir, porque não tem a direção de Deus e nem a palavra como bússola para orientar a sua vida. A vida não acaba aqui. Está escrito em Salmo 90 que a vida do homem chega a 70, 80 anos. O que passa disso é canseira e enfado. E ao homem está ordenado morrer uma vez, seguindo-se em juízo. E muitos dizem: morreu, acabou. Aí é que é um engano, porque a palavra de Deus diz que há uma eternidade com Deus ou sem Deus. Muitos se preparam nessa vida para se formar, cursar uma universidade, ter os melhores trabalhos, porta de emprego, empresas, se preparam para tantas coisas, mas uma coisa que o homem não se prepara é para morrer. O dia que a morte bate na sua porta, é pego de surpresa. E muitos dizem: tenho que aproveitar a vida, porque ela passa depressa. Mas Deus, Ele vai trazer a juízo toda a obra que você fez através do corpo, de bom ou de mal. Por isso, o chamado do Senhor nesta noite
é para a salvação da família. Escreveu o apóstolo Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Jesus Cristo é aquele que pode remir o homem da condenação eterna, apagar os seus pecados e escrever uma nova vida, uma nova história. Uma história que vai continuar na eternidade com Cristo. É necessário você crer no Evangelho para ser salvo. Isaías contemplou, o profeta Isaías contemplou e viu numa visão o trono de Deus, viu a glória de Deus, viu o céu pelo lado de dentro. E ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que vou perecer. Mas diz a Bíblia que um anjo tirou uma brasa viva do altar de Deus com uma tenaz e veio até ele, tocou seus lábios com aquela brasa e a sua iniquidade foi tirada. E ele foi purificado do seu pecado e começou a anunciar a palavra do Senhor como um profeta na terra. Mas ele ouviu uma voz dizendo: quem há de ir por nós? E ele ouviu também a voz dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? É necessário ouvir a voz do Senhor e o chamado e o convite para a salvação. E nesse tempo do fim não vai ser diferente. O juízo de Deus já está na terra. O homem está desapercebido que o tempo do fim está próximo. O Senhor levanta o profeta Jonas para ir à grande cidade de Nínive, uma grande cidade que tinha 120 mil habitantes, que viviam na impiedade, na maldade, na iniquidade, na injustiça, e cometiam atrocidades com o próximo. E Deus levanta esse profeta com autoridade, e ele ouviu o chamado do Senhor para proclamar o juízo sobre Nínive, dizendo: vai até a cidade e avise que eu vou destruir aquela cidade, porque a maldade dela subiu até mim. Aleluia! E diz a Bíblia que ele, em vez de tomar o rumo de Nínive, ele tomou o rumo de outra direção. Ele não obedeceu o mandado de Deus para proclamar o juízo naquela cidade. E diz a Bíblia que ele tomou um navio rumo a Tarsis. E ele comprou passagem e entrou para o navio. Aleluia, e começou a viagem. E de repente, começou a se levantar uma grande tempestade naquele mar. E os homens, tripulantes daquele navio, ficaram atemorizados com a tempestade e as ondas que queriam afundar aquele navio. E os homens começaram a se preocupar e se perguntar um ao outro o que estava acontecendo, porque havia um juízo naquele navio. Algo estava fora do normal. E perguntaram um ao outro o causa daquela tempestade. E por fim chegaram ao profeta Jonas e perguntaram quem ele era, de onde ele era e quem era o Deus dele. E ele disse: eu sou hebreu e sirvo ao Deus vivo. Mas essa tempestade se levantou por causa minha. Eu fui desobediente ao chamado do Senhor. Ele me mandou para Nínive e eu fui rebelde e fui na direção contrária, por isso se levantou essa tempestade. Muitas vezes na nossa vida se levanta tempestade e vento contrário que a gente não entende, porque Deus tem um chamado e o homem se faz que não entende o chamado de Deus e toma o rumo de outra direção, e às vezes acontece coisas na nossa vida, aleluia,
porque somos desobedientes à palavra do Senhor. E diz a Bíblia que os homens lançaram sortes para ver quem era o causador daquela situação, daquela tempestade. E a Bíblia diz que a sorte caiu no profeta Jonas. E ele reconheceu que ele estava errado diante de Deus. E disse para aqueles homens da tripulação: peguem a mim e me joguem no mar, e a tempestade cessará. E os homens não queriam jogá-lo, pensando que poderiam matar um homem inocente e derramar o sangue justo. Mas ele falou: joguem a mim, porque eu sou o causador dessa situação. E diz a Bíblia que os homens jogaram no mar e a grande tempestade cessou. E os homens sacrificaram a Deus e reconheceram que havia um Deus que governa o céu, a terra e até mesmo embaixo da terra. O Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus Altíssimo. Diz a Bíblia que quando ele caiu no mar, a tempestade cessou e Deus falou com um grande peixe. Deus fala com o homem, Deus fala com os animais, e os animais entendem também. E Deus disse para o grande peixe: vai e engole esse homem e coloque ele na minha direção, porque ele foi rebelde e desobediente. E diz a Bíblia que aquele grande peixe engoliu o profeta Jonas e levou em direção a Nínive, onde Deus tinha mandado ele ir anunciar o juízo de Deus. O juízo de Deus está chegando na terra. E Deus tem levantado seus profetas para anunciar que o fim de todas as coisas está próximo. Prepara-te para encontrar-te com teu Deus. Se hoje você passar a eternidade, aonde vai passar tua alma? O corpo morre, o bicho come, mas a alma é eterna. Ou ela vai com Deus, ou vai para o abismo. Diz a Bíblia que o grande peixe começou a nadar em direção à grande cidade de Nínive. Chegando à beira da praia, ele vomitou o profeta na praia. Deus preservou a Jonas no ventre do grande peixe, porque tinha um propósito na vida dele. E o propósito de Deus tinha que se cumprir na vida daquele homem. Quando ele estava na praia, ele reconheceu que o homem tem que se sujeitar a Deus. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como eu posso sujeitar-me a Deus? Obedecendo a palavra de Deus, atentando para a voz do Senhor, dando crédito à palavra de Deus. A palavra do político perece, a palavra do homem cai por terra. Muitas vezes o homem usa de engano e da mentira, mas a verdade, ela prevalece sobre a mentira. E a Bíblia diz que mentira nenhuma provém da verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. Jesus rogou ao Pai pelos discípulos, aqueles que anunciavam o Evangelho, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jonas se levanta na beira da praia e começa a entrar naquela grande cidade. E ali ele viu a atrocidade que cometiam naquela cidade: assassinatos, depravação, imoralidade, injustiça e maldade. Aqueles homens, eles assassinavam as pessoas, empalavam, matavam ao fio da espada. Eram homens maus, violentos, bárbaros. Mas ele, diante do chamado do Senhor, não teve medo. Ele reconheceu que Deus estava na vida dele. E ele começou a proclamar o juízo de Deus. E disse:
arrependei-vos, porque o juízo de Deus está na terra de Nínive. E daqui a 40 dias, Deus destruirá a cidade de Nínive. Por 40 dias, ele começou a pregar e a anunciar o juízo de Deus naquela cidade. E os homens começaram a temer diante do profeta de Deus, diante da palavra de juízo na boca do profeta. Não é diferente. Os sinais da vinda de Cristo estão muito forte e muito evidente. Ele vai tirar a igreja da terra. Ele não vem levar a placa de igreja. Ele vem levar um povo fiel, zeloso, temente a Deus de boas obras. A igreja não está no tijolo. A igreja não está no templo feito por mãos de homem. A igreja sou eu e você que crê no Evangelho, se arrepende de seus pecados e vive uma vida no reto caminho do Senhor. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, morada do Deus Altíssimo. Quando você crê no Evangelho e na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que Ele foi o sacrifício perfeito para reconciliar o mundo com Deus. Ele derramou o seu sangue precioso, sem pecado, para nos resgatar da maldição do pecado. E nos abriu a porta da salvação, a porta da graça. Você não precisa pagar nada para ser salvo. Você não precisa pagar nada para morar no céu. Se alguém está pregando o evangelho de barganha, que você tem que pagar para ser salvo, para ser curado, esse é um falso evangelho. O evangelho de Cristo, ele pregou e anunciou o evangelho. De graça recebeste e de graça dai. Diz a Bíblia que o povo de Nínive temeu e começou a se examinar as suas obras. E começaram a reconhecer que eles eram maus e eram dignos da justiça de Deus. E a notícia chegou ao palácio do rei de Nínive. E o rei também temeu e decretou ao povo e à nação de Nínive que proclamassem o jejum sem comer e sem beber para se humilharem diante do Altíssimo. E diz a Bíblia que desde as crianças que mamavam, mulheres, homens, anciões, até os animais, não comeram, não beberam nada. E sacrificaram ao Deus do céu, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. O profeta Jonas anunciou por 40 dias o juízo naquela cidade. Acabou os 40 dias, ele saiu para fora da cidade e assentou-se para observar a destruição daquela cidade. E Deus do alto céu sentiu compaixão daquela cidade. Eram homens depravados, homens maus, violentos, iníquos, rebeldes, assassinos. Mas eles se humilharam diante do Todo-Poderoso e alcançaram a misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Havia um juízo na terra de Nínive, mas os homens se arrependeram das suas obras e Deus poupou esta cidade por misericórdia, porque eles se humilharam diante do Senhor. Quando o homem se humilha diante de Deus e reconhece seus caminhos maus, Deus perdoa os seus pecados e abre a porta da salvação e a porta da graça para que esse homem seja reconciliado com Deus e tenha a eternidade com Cristo. O tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que são tempos maus e trabalhosos. E a palavra de Deus está se cumprindo.
Aleluia. Diz a Bíblia que o profeta se sentou fora da cidade, observando. O profeta queria juízo de Deus na terra de Nínive. Mas ele não entendeu que Deus e Cristo, ele não veio condenar o mundo, mas ele veio salvar o mundo. E Deus está dando oportunidade para o homem se arrepender dos seus pecados. Deixar a mentira, deixar o adultério, deixar a prostituição, deixar o roubo, deixar o engano. E se converter ao Senhor, se humilhar para alcançar misericórdia e ser salvo da condenação eterna. Que condenação eterna é esta? Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. O rico, um homem que viveu na terra, em festas, em banquetes, em orgias, com muito dinheiro, muitos amigos, gozando a vida do dinheiro e daquilo que lhe vinha à mão, que o dinheiro lhe proporcionava. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar um amigo verdadeiro. O dinheiro pode comprar um bom plano de saúde, os melhores médicos, remédios para curar a depressão, o câncer, seja a doença que for. Mas o dinheiro não pode comprar saúde e o direito de entrar no reino celestial. E aquele homem viveu a sua vida, desfrutando do bom e do melhor. Mas na porta daquela casa, daquele rico, havia um mendigo Lázaro, com o corpo coberto de feridas. E diz a Bíblia que os cachorros, os cães, vinham lamber as chagas desse homem mendigo, para aliviar a sua dor. Glória a Deus. Lucas 16, versículo 19 ao 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava na porta daquele rico. Desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, dos banquetes da mesa do rico. e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E até os cães, os cachorros vinham lamber as feridas daquele mendigo. Aconteceu morrer aquele mendigo, Ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico Morreu o rico e foi sepultado. e foi sepultado. No inferno, Estando em tormentos, estando em tormentos, levantou os olhos levantou os olhos e viu ao longe e viu ao longe a Abraão. a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, Então, clamando, disse: clamando, disse: Pai Abraão, Pai Abraão, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim e manda a Lázaro e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo que molhe o seu dedo na água e me refresque a e língua, me refresque a língua, porque estou atormentado. porque estou atormentado nesta chama. O inferno é real. O Lázaro sofreu nesta terra, desejava comer a sobra do banquete do rico, e o rico não estava nem aí para aquele mendigo. Morreu Lázaro e foi para o seio de Abraão no céu. Depois morreu o rico e acordou no tormento, na chama do inferno. E olhou para cima e viu Lázaro com Abraão, o pai da fé,
e disse para Abraão: pai Abraão, diga para Lázaro molhar a ponta do dedo na água para tocar aqui a minha língua, porque eu estou nessa chama do inferno. Glória a Deus. Abraão disse: não tem como nós sair daqui e passar para aí, e você sair daí e passar para cá conosco, porque há entre nós um grande abismo. E o rico disse: pai Abraão, manda alguém ressuscitar e ir lá na minha casa, avisar meus parentes, os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para que não venham parar nessa chama do inferno. Jesus Cristo pregou sobre o inferno, e o inferno é real. Muitos dizem que o inferno é aqui. Aqui não é o inferno, aqui é uma passagem. Aqui o homem está sendo provado por Deus. Aqui o homem está de passagem. Aleluia. Mas há uma eternidade com Deus ou sem Deus. Se você partir a eternidade hoje, amanhã, você tem que ter certeza com quem vai. Se vai com Cristo, se guardasse a palavra, aceitasse Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador, será salvo. Se você não creu, viveu a vida como um rico, nos banquetes, nas festas, nas orgias, na mentira, no engano, do pecado, o abismo vai te esperar. A eternidade e a condenação vai te abraçar. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está escrita. E Jesus não mentiu, porque ele sempre se dirigia aos discípulos e à nação dos judeus, dizendo: em verdade eu vos digo, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Ele disse para Nicodemos, um homem instruído na lei de Deus, um príncipe do conselho dos judeus. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, mestre, Rabi, como faço para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: na verdade eu te digo, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O nascimento, aleluia, Jesus disse: se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Muitos dizem: todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Jesus Cristo não pregou religião. Jesus Cristo não pregou placa de igreja. Jesus Cristo pregou o evangelho do arrependimento, da salvação e da vida eterna. No céu não há cerca, não há muro, não há divisão. Na terra há muro, há cerca, há divisão. Mas o reino de Deus não está dividido. Lá no céu não tem placa de igreja. Lá vai só entrar o salvo, os remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Como é que eu nasço de novo? Jesus disse: da água do Espírito. É necessário nascer da palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada como água, que lava o homem do pecado, da injustiça e da sujeira. O coração do homem começa a ser limpo com a água viva, que é a palavra de Deus. Quando o homem pega a Sagrada Escritura e começa a ler a palavra, e começa a pedir entendimento para Deus, entender esta palavra. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor tem poder de libertar o homem do engano do pecado. Saulo de Tarso, um judeu zeloso, conhecedor da Torá, conhecedor da lei de Deus, se levantou para perseguir o reto caminho do Senhor e começou a prender os cristãos, se colocar na cadeia e matar o fio da espada. E quando ele pegou cartas para ir a Damasco, prender e matar os cristãos, no caminho daquela cidade
veio uma luz tremenda e fez com que ele caísse por terra. E ele caiu no chão e ficou cego. Mas ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, atemorizado, disse: Senhor, quem tu és? Porque ele não via mais nada. E aquela voz respondeu dizendo: Eu sou a Jesus a quem tu persegue. Jesus Cristo, ele te oferece a salvação. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer único. Aleluia. Porque Deus amou o mundo Porque Deus amou o mundo de tal maneira de tal maneira que deu seu Filho unigênito que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não não pereça, mas tenha vida eterna. mas tenha a vida eterna. A vida eterna só está em Jesus Cristo. Não está na religião. Não está na placa de igreja. Não está no Papa. Em São Pedro, em São Paulo, em João. A salvação está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Já não está mais numa cruz. Não pense não que Ele está crucificado numa cruz. Eu não preciso me prostrar diante da cruz, porque a cruz está vazia. E o túmulo está vazio também, Glória a Deus. porque Ele já ressuscitou, Amém. está à destra de Deus, está intercedendo pelas famílias, está intercedendo por aqueles que se chegam a Ele, através da pregação do Evangelho. Glória a Deus. Se você crê, você tem a oportunidade de ser salvo, porque o juízo de Deus já está na terra. Assim como Deus anunciou o juízo através de Noé, trazendo o dilúvio no tempo antigo, Jesus está anunciando através dos seus profetas que esta terra vai ser destruída com fogo. Toda obra da injustiça, toda obra do engano, tudo aquilo que está escondido, Deus vai trazer a luz. E a luz tudo manifesta. O homem não pode ocultar as suas obras. Eclesiastes capítulo 12. Aleluia. Lembra-te do teu Criador Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. não tenho neles prazer. Quando chega o tempo em que o homem diz: não tenho mais contentamento de viver. Quantas pessoas estão assim, sem vontade de viver, não sabe o que fazer. Somente Deus pode dar direção para o homem. Glória a Deus. Somente Deus pode trazer a paz ao coração do homem. Somente Jesus Cristo pode trazer vida e vida com abundância. Porque de graça Jesus dá, aleluia, a oportunidade para o homem obter a salvação através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus não destruiu a cidade de Nínive porque se arrependeu. Porque Deus usou de misericórdia. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel. Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Segue teu caminho até o fim. Pois descansarás. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus, Ele tem uma eternidade e colocou a eternidade no coração do homem.
Muitos pensam que o homem morre aqui e descansou. Não. Aí é que vai começar uma eternidade com Deus ou sem Deus. Jesus passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, quando ele foi crucificado. E deixou dito para a nação. Eles pediram sinal da parte de Deus. E Jesus disse, o único sinal que vocês terão é o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E eles não puderam entender. Mas quando Jesus ressuscitou, eles entenderam. É necessário o homem passar pela morte. E a Bíblia diz que aquele que guarda a palavra do Senhor não verá morte, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. A importância de nós guardar a palavra do Senhor Jesus no nosso coração, para não ver a morte, mas ver a luz da vida. Se Jesus ressuscitou, o primogênito entre os mortos, aquele que morrer em Cristo, ele não morre, ele adormece no Senhor, ele ressuscitará com Cristo. E o seu corpo é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. E o corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. O mesmo corpo que Jesus se apresentou na praia, quando ressuscitou, os discípulos viram ele, mas não o conheceram, porque ele já estava transformado. A igreja vai ser tirada da terra e vai se encontrar com Jesus Cristo nos ares, nas nuvens dos céus. A igreja somos nós que cremos no Evangelho, que proclamamos a palavra de Deus e temos como regra de fé as Sagradas Escrituras. No Salmo 1 está escrito, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! A palavra de Deus pode salvar tua alma do juízo da condenação eterna. A palavra do Senhor, elas são espírito e vida. A palavra do Senhor é medicina para o corpo. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é água viva para o sedento, uma alma que está sedenta. As coisas desse mundo não podem saciar a sede da tua alma. Aleluia. A cachaça, o melhor uísque, a maconha, a cocaína, ela não pode te saciar e te trazer alegria. Essa alegria passageira acaba e vem a depressão e os pensamentos malignos para te tirar a tua vida. O único que pode trazer esperança e fé e salvação para a tua alma e saciar a tua alma é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo vivo, aleluia, que se fez carne e habitou nesta terra. Por isso vos anunciamos a palavra de Deus nesta noite. Não estamos aqui pedindo dinheiro. Nós fazemos o Evangelho e a obra do Senhor por amor. Amor à tua alma. Porque um dia nós estávamos perdidos na cocaína, na droga, na maconha, no lança-perfume. Nós estávamos perdidos na sarjeta, na bebida, sofrendo nas mãos do diabo. Nós estávamos fadados a morrer, passar uma eternidade na condenação eterna. Mas lá do céu Deus usou misericórdia conosco. Veio com a palavra chegou até nós, nos alcançou, nos limpou, nos libertou, nos santificou. E como gratidão por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez na nossa vida, nós estamos aqui. Nós poderíamos estar numa lancheria, numa sorveteria, poderia estar em qualquer outro lugar, mas pelo amor da tua alma, nós anunciamos o reino de Cristo, que é uma eternidade com Deus ou sem Deus. O homem não pode fugir do juízo de Deus que está escrito na palavra de Deus. Aleluia.
A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro, e nos escolheu, e nos chamou para uma grande salvação. E nós não endurecemos o nosso coração, ouvimos o chamado do Senhor para a salvação em Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 e versículo 38. Aleluia! Que o que há de vir virá e não tardará, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É necessário se chegar a Deus. É necessário se chegar a Deus pela fé. Enquanto estou anunciando o caminho da salvação, o caminho da salvação não está no homem, e nem na instituição, nem na placa da igreja. A salvação está na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Para o homem se chegar a Deus, é necessário ele buscar na palavra de Deus a salvação, o entendimento, e conhecer a Deus através da Sagrada Escritura. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que estão falando de mim, disse Jesus. É só na palavra de Deus. Você não precisa pagar nada. Basta abrir a tua Bíblia na tua casa e começar a entender e ler os caminhos do Senhor. Esse mundo está por acabar por fogo. A palavra de Deus está se cumprindo. 2 Pedro. Capítulo 5. Perdão. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 5 ao 8. Versículo 5 a 8. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, ao qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo naquele tempo, pela qual veio perecer aquele mundo naquele tempo, no dilúvio, afogado em água. Ora, os homens, quando viram que as águas se levantaram na terra e começou a matar e afogar todos, eles se desesperaram e quiseram entrar na arca. A arca só tinha uma porta na lateral e uma janela em cima. A porta da salvação tem só uma porta, não tem várias portas. A porta é Jesus Cristo, que traz a salvação para o homem. A arca só tinha uma porta na lateral. aleluia, E a arca foi fechada, aquela porta, pelo lado de fora. glória a Deus, Porque se Noé fechasse a arca pelo lado de dentro, Noé ia ter compaixão daqueles homens maus. O tempo do homem aceitar a salvação é hoje e agora. Não é amanhã, amanhã pode ser tarde. aleluia, Quando aqueles homens se arrependeram, começaram a bater na porta, abre a porta, Noé não tinha a chave da porta, porque não foi Noé que fechou a porta da arca. A porta da arca, diz a Bíblia, foi Deus que fechou pelo lado de fora e lacrou ela. E Deus fez a janela por cima. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O homem tem que olhar para cima, porque de lá virá o socorro. Está perto a remissão, a redenção. Jesus Cristo está voltando para buscar os remidos lavados, aqueles que estão guardando a salvação em Cristo Jesus. A igreja somos nós que cremos no Evangelho
de Jesus Cristo. Hoje a lua está parecida como lua de sangue. E Joel profetizou que no tempo do fim a lua se tornará como sangue. Está havendo sinais no céu e na terra. Os vulcões estão anunciando o juízo de Deus. De tsunami, terremoto, assolações, pestes e enfermidade. Jesus profetizou aos seus discípulos e para a multidão dos fins dos tempos. E a palavra está se cumprindo no Evangelho de 24, que escreveu São Mateus. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. E haverá fome e terremotos em vários lugares. O preço dos comestíveis está subindo absurdamente. As coisas estão encarecendo. Quando nós olhamos aqui, ó, para essa grama aqui, um tempo atrás essa grama estava verdinha, bonita, tinha vida. Agora está secando tudo. Nos campos, as plantações estão secando. E Jesus profetizou fome na terra. As prateleiras do mercado vai sumir o alimento. E cumpre-se a palavra, dizendo: o justo viverá da fé. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele fez o povo passar pelo Mar Vermelho e caminhar no deserto. Deserto, lugar em que não há vida. É escasso, não há água, não há sombra. E lá o povo aprendeu a viver da fé. E mesmo assim o povo endureceu o coração e foi rebelde e incrédulo e não puderam entrar na terra prometida, porque eles duvidaram da palavra de Deus. E Deus deu sinais no Egito, enviando as 10 pragas lá. E no deserto, o povo murmurava e se queixava, dizendo que o Egito era melhor. E Deus fez brotar a água da rocha. E Deus enviou o maná do céu, o pão vivo. E Deus mandou codornizes para alimentar aquele povo que pedia carne. Não será diferente nesse tempo do fim. O homem vai ter que suplicar o favor de Deus para poder viver na terra. Glória a Deus. O juízo está na terra. Está escasseando o alimento, o trabalho. Aleluia. Porque o pecado traz juízo e condenação para o homem. Glória a O Deus. homem está destruindo a terra por ganância e ambição. E não divide com o próximo, porque é injusto. E Jesus ensinou a partir o pão. A igreja, em Atos dos Apóstolos, diz que todos tinham todas as coisas em comum. Vendiam suas propriedades e repartiam o pão com quem não tinha. O homem se tornou ganancioso e egoísta. E isso pode trazer condenação para o homem, assim como trouxe condenação para aquele homem rico que não ajudou o mendigo na sua porta. Mas Deus recompensa aqueles que cometem a justiça e fazem a obra da caridade. O homem, ele vai receber a recompensa do que fez, de bom ou de ruim.
Mas o juízo está na terra. E o homem não vai escapar. Só tem um escape. Jesus Cristo a porta. Jesus Cristo é a palavra que tem a vida eterna e a salvação para o homem não passar uma eternidade na condenação e no juízo. Hoje Jesus Cristo é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação por vosso pecado, não só pelos vossos, mas por todo mundo. Jesus Cristo não é injusto, não. Ele dá oportunidade de salvação para o homem. O homem escolhe aonde vai passar a eternidade com Deus, com Cristo, na vida eterna, nos céus, ou na condenação no abismo, sem Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A salvação está disponível a todo aquele que crê no Evangelho, para escapar do juízo de Deus que está vindo na terra. Essa terra vai ser destruída com fogo. Um dos sinais evidente que essa terra será destruída com fogo, a temperatura está aumentando. Cada ano. Na Índia, 49,3 graus fez de calor na Índia. As pessoas não sabem o que fazer para fugir do calor. E aquela nação é uma nação idólatra, que tem milhares e milhares de ídolos e se prostram diante de uma imagem. E Deus aborrece a idolatria. E ficarão de fora. Apocalipse 28, 21, 8. E Apocalipse 20... Pode ler. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e aos todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é a separação do homem eternamente longe e distante de Deus. Todos nós vamos passar pela morte física. O corpo vai padecer um dia e o bicho vai comer. E Jesus disse que do pó viesse e do pó tornarás. Mas a alma é eterna, e a alma ou vai com Deus para a salvação, ou vai para o abismo para a condenação, sem Deus, que é o dano da segunda morte. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esta é a palavra que quero compartilhar com todos os visitantes da praça. A salvação só está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele pagou o preço na cruz do Calvário, derramando seu sangue pela minha alma e pela tua alma. E ele se fez maldito naquela cruz para reconciliar-nos com Deus. Havia um muro de separação, Isaías 59, 1 e 2. Havia um muro de separação entre Deus e os homens. O homem, se infringisse a lei, ele morria condenado, sem oportunidade de salvação. Mas vindo Jesus Cristo, morreu na cruz e nos reconciliou para a salvação e a vida eterna. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar. Não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo seu ouvido, Nem surdo seu ouvido para não poder ouvir. para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades Vossos pecados, vossas transgressões fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus não ouve o pecador, mas ouve aquele que se arrepende, se humilha diante do Senhor e alcança a misericórdia e o perdão dos pecados. E os pecados do homem, que são vermelhos, manchados, se tornam brancos como a neve. E dos seus pecados não se lembra mais. Essa é a obra que Deus faz no coração e na vida do homem. O homem era mau, briguento, espancador, mas tem um encontro com Jesus Cristo e a sua vida muda, assim como mudou a vida de Saulo de Tarso, que perseguia a igreja. E no caminho de Damasco, ele teve a conversão, o encontro com Jesus Cristo, e caiu as escamas dos olhos dele, ele pôde contemplar a essência do Evangelho, que é o amor de Cristo. Aleluia. A oportunidade de salvação ou reconciliação com Cristo é hoje. Se você está afastado do caminho do Senhor, se você abandonou a palavra, se deixaste o teu primeiro amor, esqueceu de Jesus Cristo e esqueceu que você tem um alvo, que é chegar aos céus de glória, demorar com o Senhor. João 14. Aleluia. Jesus está chamando. João 14 diz: não se turbe o vosso coração. João 14, Versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede em Deus, Crede também em mim. crede também em mim. Na casa de meu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, Se assim não fora, eu vou teria dito. eu vou teria dito, Pois vou preparar o lugar. pois vou preparar lugar, Quando eu for e quando eu for preparar lugar, e preparar lugar, voltarei voltarei e vos receberei para mim mesmo, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. estejais vós Também. Esta é a oportunidade que Jesus te dá, de poder um dia estar na morada que Ele foi preparar para cada um de nós, se crermos no Evangelho, aceitarmos Jesus. Eu não estou te oferecendo uma religião, eu estou te oferecendo o caminho da salvação, Glória a Deus. assim como Jesus me encontrou. E eu tive um sonho à noite, e nos meus pés estava um velhinho de barba, e disse para mim: sai desse lugar, porque esta terra aqui não é tua. Vai lá para tua terra, vai lá para tua casa, que aqui não é teu lugar. Glória a Deus. E eu atentei para esse chamado. Não foi o homem que me chamou, foi o Senhor que me chamou para a salvação. Aleluia. E me tirou do lamaçal de pecado, me tirou da maconha, da cocaína, Glória a Deus. me trouxe para a vida, me deu uma família. Eu que vivia sem esperança, não tinha direção, não tinha rumo na vida, mas Jesus me deu uma família para me cuidar, e me deu a esperança de passar uma eternidade e a salvação com Ele. Jesus ama a tua alma. Jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus na terra, e não tenhas contentamento de viver nele. Jesus está chamando para a salvação. Glória a Deus. As coisas do mundo vai passar, a tua juventude vai passar, os prazeres dessa vida vai passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Glória a Deus. Jesus está chamando os escolhidos.
para morar na nova cidade santa. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos de Deus. Eu vos entrego esta palavra, e que o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele trabalhe no teu coração. Jesus diz em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei contigo e tu comigo. A Bíblia também diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para a vossa alma, e sabei que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus quer trocar teu fardo que está pesado e teu jugo pela liberdade de servir a Cristo. Aleluia! E ter o direito de entrar nas mansões celestiais pelas portas. Que Deus abençoe as famílias. Que Deus abençoe cada um de vós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome santo, meu Pai. Abençoe. Glorificado seja o teu nome santo. Aleluia. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério. Escute esse louvor. Na frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Salmo 305. Sabia Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o demais ele fará. não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem ave Maria. Alguém quer aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador? A oportunidade está aberta. Jesus está chamando para a salvação. A salvação está nas Sagradas Escrituras, não está no homem. O que adianta a alta posição do homem se o teu pecado só te consome, fazendo o que faz diante de Jesus? O que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo te oferece e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo a aceitar a paz. Se morrer perdido não terá Jesus está chamando. oportunidade para te salvar. Venha depressa. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai Aleluia. ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado continuarás na vida de pecado?
está faltando.